Duna Parte 2 é um filme monumental que vai receber muitos comentários superlativos daqui pra frente, assim como várias opiniões dizendo que não é pra tanto, que o filme não é tudo isso, que ele é lento e que ele não faz nada muito diferente do que já foi feito na Parte 1. E eu não tô aqui para simplesmente repetir os elogios exagerados dos outros, nem para defender o filme de quem não se identificou com ele. Mas o meu papel é só de tentar transmitir porque eu achei esse filme tão especial, tão impactante e tão conectado com assuntos que a gente vem reverberando há gerações ao longo da história da humanidade, e como essas questões são trabalhadas com muita habilidade através da linguagem de cinema grandiosa do Denis Villeneuve. Para mim, esse filme é um exemplo maravilhoso do potencial do cinema em contar histórias atemporais, remetendo aos grandes épicos dos anos 50 e 60 em Hollywood, especificamente Lawrence da Arábia, não só por conta da areia, mas porque aquele filme do David Lean consegue entregar uma trajetória contundente sobre as ambições e obsessões de um homem, e faz isso de forma que todos os seus conflitos mais íntimos se traduzam externamente nas paisagens imensas e indomáveis do deserto. Duna Parte 2 procura o mesmo tipo de relação entre essa jornada intimista que se apresenta também nos exageros, na trilha sonora do Hans Zimmer ecoando no volume máximo e quase fazendo a orquestra pegar fogo espontaneamente, ou então na direção de fotografia sublime do Greg Fraser, que de novo, presta atenção aos grãozinhos mais pequenos de areia, tanto quanto à magnitude dos planos abertos e do senso de escala humilhante que se produz a partir das imagens gigantescas do filme. E eu digo humilhante porque eu realmente me sinto humilde perante o cuidado tão artesanal de toda a equipe técnica do filme em construir esse mundo de Arrakis. Duna é um planeta vivo que a gente habita quase sentindo a areia bater nos olhos, ou talvez seja porque eu sentei na primeira fileira, para que quando o verme da areia aparecesse, eu fosse o primeiro a ser engolido. Mas o grande diferencial dessa parte 2 é que o lado intimista funciona muito melhor do que no filme anterior. Tanto porque ali a gente estava sendo apresentado esse universo, e no meu caso eu ainda não tinha lido o livro, e aí quando eu li depois a conexão emocional acabou acontecendo também. Mas a parte 2 se beneficia demais em ter o mesmo grupo de personagens convivendo e criando esses laços de amizade, de romance e lealdade, que se tornam ainda mais efetivos e dolorosos, porque a gente sente essas relações, de certa forma, puras, sendo corroídas pelo fanatismo religioso que vai tomando conta desses personagens. O que me traz a temática principal do filme. Duna Parte 2 vai fundo na exploração do fundamentalismo religioso e os seus desdobramentos violentos. Essa é uma história de alerta sobre figuras messiânicas que se levantam em nome de um povo, seja com boas intenções ou não, e o quanto elas inevitavelmente acabam se rendendo à própria aura de divindade que se constrói ao redor delas. Mas o interessante mesmo é que a trama investiga não só as consequências de um movimento assim, mas também as suas origens. O genocídio implacável que acaba endurecendo um grupo de pessoas e fortalecendo a crença desse povo num salvador da pátria. Aquele herói, que quando finalmente chega, acaba recebendo um passe livre para cometer qualquer tipo de atrocidade e ser fielmente defendido pelos seus adoradores. Ainda bem que isso não acontece hoje em dia, Mas a coisa vai ainda mais longe, O filme revela o quanto essa própria religião foi construída artificialmente por pessoas com intenções de controle. E mesmo que a fé dessas pessoas seja genuína, ela existe porque alguém lá atrás resolveu que ela seria útil para um projeto de poder. Eu tô entrando perigosamente num terreno de spoilers aqui, então fica o aviso para você assistir primeiro e depois voltar para cá pra gente discutir mais alguns detalhes. Bom, a frase que abre o filme é certeira. O poder sobre a especiaria é o poder sobre tudo. E a especiaria é o combustível que move toda a tecnologia desse universo, mas o Denis Villeneuve faz questão de ressaltar o paralelo entre a especiaria e a fé do povo Fremen. E a fé é o verdadeiro recurso mais valioso de todos. Quem cria uma legião de fiéis irredutíveis é capaz de mover o mundo e se eternizar ao longo de gerações e gerações no futuro, Assim, é inevitável que a estratégia colocada em movimento pelas Bene Gesserit lá atrás, de plantar sementes de uma profecia que vai se realizando exatamente como elas planejaram, seja consolidada no presente por aqueles que estão cientes desse mecanismo. E nesse sentido, eu adoro como o filme investe pesado na área cinzenta ao redor da personagem da Rebecca Ferguson, a Lady Jessica, mãe do Paul Atreides. O que poderia ser uma figura materna tão inocente quanto a Virgem Maria, por exemplo, vira uma construção moralmente dúbia de uma pessoa manipuladora que se apropria da fé dos outros para garantir a segurança e o poder da sua família. Ainda bem que, de novo, isso nem acontece no mundo real.
E vale dizer, eu adorei a forma como o roteiro e a fotografia resolvem a irmã do Paul. No livro ela nasce e vira uma criancinha precoce, meio sinistra, mas eu gostei muito de como o filme mantém ela no útero da mãe, estabelecendo um diálogo meio sinistro entre as duas, né? Que deixa no ar uma certa dúvida se é a mãe que protege e cuida dessa nova vida, ou se é essa nova vida quem se apossou do corpo e da mente da mãe, sei lá. Eu gosto inclusive das imagens etéreas do feto se desenvolvendo nesse ambiente escuro, demonstrando até que o Denis Villeneuve estava disposto a trazer um certo grau de viajadas estéticas, coisa que o David Lynch fez com bastante satisfação no seu filme de 1984. Mas no filme de agora é tudo mais pé no chão e o jeito como o Villeneuve resolve a irmã do Paul, tanto visualmente quanto no roteiro, para mim, ajuda a história a focar mais na questão do extremismo religioso, apesar de eu entender quem gosta da personagem e sentiu falta dela aqui. No próximo ela aparece direito. Mas o grande acerto que existe na forma como o filme trabalha a construção mítica do Paul Atreides é que a gente passa um bom tempo acompanhando seu treinamento para se tornar parte dos Fremen, principalmente na primeira hora do filme, que eu acho que tem um ritmo impecável, né? As cenas respiram, mas também seguem em frente sem se arrastar demais. E esse primeiro ato inteiro vai criando essa nossa admiração pelo protagonista, assim como um certo medinho de para onde tudo está levando, né? Isso acontece, aliás, por uma atuação inesperadamente intensa do Timothée Chalamet, que continua me impressionando em como seu rosto jovem e o seu corpo magrinho conseguem expressar tanta maturidade e tanta autoridade, né, na pele desse personagem que vai desenvolvendo um carisma cada vez mais assustador. O Paul é um cara ciente das ramificações mais terríveis do seu destino e por isso mesmo ele luta para evitar que esse futuro aconteça, sem perceber que quanto mais ele se diminui humildemente, né, quanto mais ele se abre para a cultura e para os costumes dos Fremen, mais ele acaba conquistando o respeito e a paixão dessa gente. É aquela coisa, né? A melhor pessoa para liderar é aquela que não gostaria de ser líder, os humilhados serão exaltados e por aí em diante. Inclusive, essa ideia rende uma das cenas mais engraçadas do filme, que vem do humor muito genuíno que se constrói a partir do personagem do Javier Bardem, o Stilgar, que vai se tornando um dos apóstolos mais fervorosos do Paul Atreides, numa atuação que traz muito coração pro filme. Quando eu reclamei lá atrás que eu não tinha me conectado tanto ao primeiro filme, num nível pessoal ali com os personagens, né, é porque não tinha Javier Bardem o suficiente naquele trecho da história. O cara manda muito bem. Mas voltando aqui, a Chani, a personagem da Zendaya, acaba sendo o olhar que ancora essa nossa trajetória de aproximação com a figura do Paul e, eventualmente, temor pelo que ele vai se tornando. E isso é uma decisão muito inteligente do filme, não só porque a Zendaya é uma atriz incrível, né, que entrega um dos seus melhores papéis aqui, mas o amor que ela desenvolve pelo Paul abre espaço pra gente conviver com lados íntimos dele que seriam meio inacessíveis se ele não estivesse se relacionando de forma tão vulnerável com alguém. E é essa intimidade que garante a nossa conexão com o protagonista e que faz ressoar muito mais forte a tragédia iminente de ver esse cara se entregar para a Guerra Santa que ele queria tanto evitar. Aliás, uma das imagens mais bonitas do filme para mim é quando a Chani ensina o Paul a andar direito na areia, né? Com aquelas passadas irregulares que criam um movimento meio dançante. Principalmente porque eu acho muito significativo que uma relação amorosa se desenvolva quando duas pessoas aprendem a caminhar juntas, numa certa sincronia que demonstra o quão compatíveis eles estão se tornando, mas também porque os movimentos circulares desses passos na areia deixam para trás um rastro de marcas expressivas que lembra muito o estilo de caligrafia árabe, que eu acho um dos mais bonitos do mundo. Vamos falar um pouco dos Harkonnen e dos novos personagens que são apresentados, com destaque para o Austin Butler fazendo do Feyd Rautha um dos grandes psicopatas intimidantes da ficção científica. Protagonizando não só uma cena de estética impecável, né, o combate na arena em preto e branco, graças a um sol negativo que remove toda a cor do planeta durante as horas do dia, e que evoca nesse visual desde o imaginário militarista cheio de ordem dos filmes nazistas, até as formas ameaçadoras do H.R. Giger, que ficou famoso pelo design emblemático do Alien, do Ridley Scott, e aqui a gente vê essa influência em diversos elementos do cenário e também em algumas figuras sinistras que estão ali na arena. Mas o que eu mais gostei nesse trecho do filme foi a subversão de expectativa que acontece na cena da Leia Seydoux, que interpreta uma Bene Gesserit chamada Margot Fenring, levando o Feyd Rautha a acreditar que ele estava prestes a ter uma noitada de prazer, até que ela apresenta aquela caixinha maldita da dor, né, que é um jeito de eles testarem o caráter do cara. Embora depois ele acabou recebendo a parte boa também, né? Bom, o Feyd acaba tomando o controle de Arrakis e freando as ofensivas dos Fremen, forçando o Paul a fazer justamente o que ele queria evitar. Ele
se entrega para esse papel messiânico e bebe aquele veneno transformador que simboliza muita coisa diferente nessa temática toda que a gente vem discutindo. Por exemplo, um líder carismático que se sacrifica e depois ressuscita para se tornar a figura de adoração definitiva de um grupo de discípulos faz um paralelo direto com a figura de Jesus no cristianismo, embora a palavra que o livro use para definir essa guerra santa que é erguida em nome do Paul seja o jihad, remetendo a um conceito islâmico, sendo que o islamismo é a base de muitos elementos culturais desse universo de Duna, já que nas palavras do próprio Frank Herbert, o autor do livro, apesar de a história acontecer muito no futuro, algumas raízes religiosas da humanidade nunca desaparecem completamente. Mas o que eu acho mais interessante é a forma como o filme estabelece que essa religião profética dos Fremen foi construída artificialmente, mas que as linhas entre a verdade e a mentira, entre uma fé forjada e uma crença espontânea, são cada vez mais borradas, confundindo inclusive o próprio Paul Atreides. Uma vez que ele se entrega para esse sacrifício voluntário, nem ele mesmo consegue mais separar quem ele era da figura divina que ele se tornou, e isso acaba afastando de vez a Chani, que era a sua única ligação com um jeito mais racional de encarar o mundo. A Chani era uma incrédula, uma infiel, né, que mesmo assim se apaixonou pela pessoa de verdade que era o Paul Atreides, mas quando ele se torna finalmente essa encarnação da Lisan al-Gaib, da voz que vem de fora, né, e que comanda o mundo com as suas palavras, não sobra muito daquele ser humano que ela amava. O arco da Chani é o mais contundente da história toda porque ele é o mais pessoal. Através dela, a gente observa esse cara gentil, de fala tímida, aberto ao aprendizado, se tornar um estandarte da guerra que vai prolongar a destruição e o sofrimento do universo por muitos séculos num ciclo interminável de violência. E Duna é uma saga construída com tanta complexidade moral que não existe um sentimento muito reconfortante no final de tudo. O diálogo entre a antiga Reverenda Madre e a Lady Jessica, que se tornou a Bene Gesserit mais poderosa depois dessa treta toda, né, define tudo isso muito bem. Não existe um lado certo para se escolher, não existe um vencedor moralmente redimível. A luta dos Fremen era uma luta justa e ainda assim ela acaba levando a morte para vários outros planetas do universo no filme, né? Num testamento, para mim, do quão impossível é se analisar as guerras que aconteceram ao longo de toda a história da humanidade sob um viés simplista de herói ou vilão. Não dá pra fazer isso, e só o que resta pra gente é fazer como a Chani, virar as costas e sair andando sem rumo pro deserto, né? Talvez escolhendo o caminho menos conflituoso possível. Que o Villeneuve termine o filme com a câmera colada no olhar perdido da personagem é mais uma prova dessa impossibilidade de se resolver a questão. E talvez esse seja o paralelo mais contrastante com o Star Wars do George Lucas, que foi muito inspirado por Duna, né? Mas se ali o Luke Skywalker olha pro horizonte ansiando pelas aventuras que ele gostaria de viver, né, num sentimento de esperança pelo que ainda pode acontecer, em Duna, a Chani conclui essa parte da sua jornada enxergando um horizonte muito diferente, com os olhos fixos num verme da areia, que é uma criatura que sabe que para sobreviver nesse mundo cruel, a melhor coisa que ela faz é se enterrar debaixo do chão e sumir da vista de todos. Um filmaço pra mim que vai do micro ao macro com uma habilidade tremenda, né? E que prova mais uma vez o quão magnífico é o cinema, o quão rica é a ficção científica e o quão terrível pode ser a raça humana. Mas diz aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.